Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas da logística para ajudar você a superar as dificuldades e os desafios no seu dia a dia. Eu sou o Rubens Higueira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum na área de logística, que é a terceirização de atividades logísticas. Como você se prepara para tomar uma decisão se vale a pena ou não terceirizar uma operação logística. Mas o que é a terceirização na logística? Nós, logísticos, a gente sempre está sendo questionado sobre a possibilidade de terceirizar alguma atividade logística. É algo muito comum no nosso dia a dia. A gente está sempre avaliando oportunidades de terceirizar uma operação e até mesmo de uma operação terceirizada tornar própria, interna ou primarizada, a forma como você melhor preferir falar. Mas a terceirização não deve ser algo feito sem uma estratégia. Porque quando você terceiriza uma atividade, você está simplesmente colocando para uma outra empresa, uma empresa que você vai contratar, executar uma atividade que você não quer executar por algumas razões. Algumas justificativas para que você busque a terceirização pode ser para focar no negócio, focar no core business da empresa, no negócio principal. E aí, muitas vezes, a empresa busca parceiros, logísticos para executar outras atividades que ela acha que não faz sentido executar internamente. Um outro motivo que as pessoas buscam essa terceirização é buscar alguma vantagem de custos, ter um ganho significativo, uma vantagem de reduzir custos com uma operação terceirizada ao invés de própria. E uma outra estratégia também utilizada para buscar a terceirização é a melhoria de nível de serviço. Você pode ter um provedor de serviço logístico que consiga ter uma qualidade na prestação de serviço superior à que você consegue entregar para o seu cliente. Por quê? Porque é o negócio dele, ele está mais capacitado, ele lida com aquilo com mais frequência, tem mais expertise do que você para fazer aquilo no dia a dia. Um outro motivo também, quando a gente pensa na terceirização da operação logística, é uma questão de compra de bens de capital. Por exemplo, você tem uma operação com máquinas, com empilhadeiras, você tem a opção de comprar aquelas empilhadeiras, mas custa dinheiro para você comprar. Quando você tem uma operação terceirizada, você não tem que comprar aquele ativo. Assim também a questão da mão de obra. Quando você tem uma operação terceirizada, você não fica amarrado, vinculado com contratação de mão de obra. Você não aumenta o headcount da sua empresa. Então, essa também são algumas justificativas quando você busca uma terceirização na logística. Basicamente, tudo você pode terceirizar na logística. Você consegue terceirizar o transporte, você consegue terceirizar a armazenagem, você consegue terceirizar a movimentação interna, você consegue terceirizar a parte de agenciamento de cargas, de despachante aduaneiro. Existe uma série de atividades dentro da logística que é possível você terceirizar. Então, dentro das áreas da empresa, que talvez mais tenha serviços sendo prestados por operadores, por prestadores de serviços, pode ser a logística. Porque realmente existe uma gama muito grande de atividades que você pode buscar parceiros ou terceiros para executar para você. Só que um grande risco quando você busca a terceirização é você não fazer algumas avaliações. Você tem que ter alguma metodologia, você tem que ter alguma forma de avaliar se aquela atividade que você pensa em terceirizar faz sentido ou não ser terceirizada. Pode ser que você está terceirizando uma atividade que fosse melhor ser executada internamente. E aí pode ser um tiro no pé quando você terceiriza uma atividade que poderia estar sendo executada dentro de casa. As pessoas confundem a terceirização de uma atividade logística como delegação.
A delegação de uma atividade parece que você passa a não ter mais nenhuma responsabilidade por ela. Simplesmente está com uma outra pessoa e você não tem mais nenhuma gestão, cuidado sobre aquilo. Não. Terceirização não é delegação. Quando você vai buscar um parceiro de serviço logístico para executar uma atividade, é porque você teve as suas razões. Você avaliou que a melhor alternativa para executar aquela atividade logística seria uma empresa contratada, um prestador de serviço logístico. E por isso que você definiu a terceirização. E você achar que simplesmente porque terceirizou uma atividade, a responsabilidade passou a não ser mais sua, você está totalmente equivocado. A responsabilidade continua sendo da área de logística. Eu já vi algumas vezes as pessoas falarem: ah não, o problema não foi aqui, foi lá no prestador de serviço. Calma aí, mas quem definiu por contratar aquele prestador de serviço logístico? Não foi a própria área de logística da empresa? Então a gestão dele, tudo que ele faz certo, tudo que ele faz errado, é tua responsabilidade. Não adianta achar que só pelo fato de que você terceirizou uma atividade na logística, você deixou de ser responsável por ela. Isso tem que ficar muito claro para você. Eu já vi muita gente, como eu disse, querendo se esquivar da responsabilidade, colocando a culpa no prestador de serviço. Só que não é isso. Você não pode fazer isso. A responsabilidade é tua, eu repito, continua sendo sua. Você terá que fazer a gestão do prestador de serviço logístico. Você vai ter que acompanhar se o que ele está fazendo, se o que ele está executando está dentro do que você espera dele, dentro do que você contratou ele. É sempre bom você definir com o seu operador logístico, o seu prestador de serviço logístico, indicadores. Indicadores do nível de serviço. A gente costuma falar isso de SLA, Service Level Agreement, acordo de nível de serviço. São indicadores muito importantes para o seu negócio. Então você vai definir com ele algumas métricas, algumas regras que você precisa que ele cumpra. E você vai medir isso diariamente, semanalmente, mensalmente, com a frequência que vocês definirem. E com base nesses indicadores, você vai fazer a gestão do seu operador logístico. Não adianta nada você contratar um operador logístico e você não acompanhar o que ele está fazendo. Você vai ter problemas de execução. Então precisa ser bem claro, treinar o seu operador logístico nos seus procedimentos. Pode ser que o seu negócio exija que algumas coisas sejam cumpridas e que não esteja no procedimento dele. Então você precisa sentar com o seu operador logístico, que vai executar essa atividade para você, e mostrar para ele: olha, aqui na nossa empresa a gente precisa que faça isso, isso, isso e isso. Eu preciso que você faça aí. E aí ele vai ser treinado por você no que precisa ser feito, nos procedimentos que ele precisa seguir. Você vai mostrar para ele como que as coisas devem funcionar. E ele vai usar toda a expertise que ele tem para fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, não esqueça, quando você pega uma operação e você terceiriza, defina com o seu operador logístico quais serão os indicadores que vocês irão avaliar de forma diária, semanal e mensal. E também treine o seu operador logístico nos seus procedimentos. Deixe claro para ele o que é esperado que ele entregue ao final do dia. Você deve agir como se a operação fosse sua. A única diferença é que quem está executando é uma outra empresa. E uma coisa que é muito comum de acontecer nas empresas: operações que hoje estão sendo executadas por operadores logísticos, por prestadores de serviços logísticos, por empresas terceiras, mas que tranquilamente poderiam ser realizadas internamente. Eu costumo dizer que poderiam ser primarizadas.
Então é por isso que é muito importante você ter uma metodologia, você ter um método para que você tome a decisão correta se você deve primarizar ou não uma atividade. Porque depois que você terceiriza, para voltar atrás, é uma baita de uma dor de cabeça. Não é tão rápido assim. Como que eu cheguei à conclusão de que ter um método, uma metodologia a ser seguida, ela é importante para você tomar a melhor decisão entre terceirizar ou não uma operação na logística. Focar no negócio, reduzir custos, melhorar nível de serviço, são fatores que nos ajudam a tomar a decisão por terceirizar ou não uma operação. Então, assim como você avalia isso na questão da terceirização, esses mesmos fatores podem te mostrar que você deve primarizar uma operação que hoje está sendo executada por um terceiro. Por isso que você ter uma metodologia ajuda muito a tomar essa decisão. Porque você pode se ver numa situação onde, no passado, foi tomada a decisão por terceirizar uma operação, e quando você passa por essa metodologia de você tomar a decisão, se terceiriza ou não, você chega à conclusão de que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Essa operação poderia estar sendo primarizada. E eu lembro de uma operação que eu tinha, onde a gente tinha ela terceirizada, ela já era terceirizada há muito tempo, só que a cada 2 anos vinha um pleito de um prestador de serviço logístico muito acima de qualquer indicador financeiro. Não fazia o menor sentido quanto ele vinha pedindo. Um esquema faca no pescoço, onde ele chegava a colocar para a gente, olha, se não aumentar o valor que vocês estão pagando, eu vou entregar a operação, eu não continuo mais. E a gente se via naquela situação, poxa, e agora? O que eu faço? E na primeira vez a gente fez um bid, que é como uma compra, né? A gente jogou para o mercado uma proposta, né? Uma solicitação de propostas para vários fornecedores, e a gente contratou um novo operador logístico. Substituímos aquele que estava pedindo um pleito bem mais alto. Isso se repetiu por 1, 2, e na terceira vez, depois de 2 anos com um, 2 anos com outro, a gente viu que a terceira vez, se a gente fizesse de novo um bid, a gente poderia estar cometendo o mesmo erro das vezes anteriores. E foi aí que a gente questionou. Poxa, calma aí, será que faz sentido manter essa operação terceirizada? Será que não faz sentido primarizar essa operação? Vamos trazer para dentro de casa e evitar essa baita dor de cabeça de ficar mudando de fornecedor a todo momento? Porque mudar de fornecedor não é fácil. Você ter um novo fornecedor, sair de um, entrar em outro, você treinar o cara, você trazer o cara para conhecer o seu dia a dia, leva um bom tempo. Então é muito desgastante. E aí a gente chamou, eu lembro que chamamos a equipe do financeiro, RH, e todos eles me ajudaram com informações, com números, para que eu pudesse começar a fazer uma avaliação se aquela atividade deveria ou não ser terceirizada. E aí a gente colocou a metodologia, que consiste a responder 4 perguntas. E quando você responde essas 4 perguntas, você consegue ter bem claro o caminho a ser seguido, que pode ser a terceirização ou não de uma atividade. E depois de ter feito essa análise, respondendo as 4 perguntas, depois de ter levantado todos os dados, a gente conseguiu mostrar para a diretoria que aquela atividade que era terceirizada há muitos anos fazia sentido ser primarizada. Mostramos os ganhos que a empresa ia ter, inclusive de custos. E aí foi aprovado. Nós primarizamos uma atividade que era terceirizada. E dentro dessa aprovação da gente
primarizar essa atividade, foi aprovado a contratação de pessoas. A gente aumentou o headcount da empresa. Por quê? Nós mostramos que aquela atividade seria muito bem feita, com um custo menor, dentro de casa. E aí não tinha como não ir para frente, porque era mais barato, menos custo. Então, até agora está muito bacana o que eu estou falando. Fica comigo até o final, porque tem muito mais coisa para você ouvir sobre terceirização. Outras sacadas que você vai poder usar no seu dia a dia. É bom você continuar comigo. Fica até o fim. E quais são as desvantagens de você não seguir uma metodologia? Olha, se você não segue uma metodologia para te ajudar a tomar essa decisão, na minha opinião, você vai estar tendo muita chance de errar. Porque não é algo trivial quando você faz uma terceirização de uma operação. Dependendo principalmente do porte dela. Se é uma operação muito pequena, se é uma atividade bem pequena, talvez seja fácil você mudar de provedores, mudar de prestadores de serviço de forma rápida. Mas pensa que quando você contrata um operador logístico, um prestador de serviço logístico, é para uma relação de médio e longo prazo. Você não vai ficar com ele um mês. Você vai ficar com ele aí pelo menos uns 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque quando você decide contratar um prestador de serviço, um operador logístico, ele vai fazer alguns investimentos para atender você. Investimentos em equipamentos, contratação de pessoal, adequação da estrutura dele. Então, você não vai ter um contrato curto com ele. Por isso, se você toma a decisão errada e você terceiriza o que não devia, você pode estar levando a sua empresa a ter uma desvantagem competitiva. Essa desvantagem competitiva pode ser desde você ter um custo não adequado, esse operador logístico, esse prestador de serviço logístico vai ter um custo que pode te botar numa situação de ser mais oneroso do que se você estivesse fazendo dentro de casa e, consequentemente, impactando o resultado da empresa. E até mesmo você pode estar terceirizando algo que é estratégico, que é vital para o seu negócio. Você já imaginou se algo que é vital para o seu negócio está na mão de uma pessoa que não sabe executar aquilo? O risco que você pode colocar é altíssimo. Não dá para você fazer isso de forma sem pensar, sem seguir alguma coisa. E depois que você terceiriza uma atividade, para primarizar também não é fácil. Existe todo o que a gente costuma falar, que é você fazer a entrada e a saída. Então vamos supor, você tem uma atividade sua que hoje você executa internamente e decide terceirizar. Tem toda a curva de aprendizado, todo o learning curve, para você passar aquela atividade para um operador logístico. Esse período é um período crítico, porque é um período onde existe a grande chance das coisas não funcionarem de forma correta. E depois que você passou por esse período, e aí a coisa começa a fluir bem, você decide primarizar. Já pensou o tempo agora para você voltar de novo? Provavelmente você até já mudou a sua empresa, já mudou a equipe, não tem mais aquelas pessoas que executavam aquela atividade. E agora? Então, quando você decide tomar uma decisão por terceirizar, é algo de médio e longo prazo. Por isso que uma decisão errada pode colocar você e a sua empresa em sérios riscos. Então, é muito importante investir um tempo nisso. Investir um tempo para você poder avaliar de forma qualitativa e quantitativa se faz sentido ou não terceirizar uma atividade. Depois que você faz isso, aí sim você tem todas as condições de escolher o melhor caminho. Mas como que eu faço isso? Como é que eu faço essa análise? A análise ou o processo de tomada de decisão entre terceirizar ou não uma atividade, ele consiste
em responder 4 perguntas. São 4 perguntas-chave que vão te dar a resposta no diagnóstico bem rápido de 4 pontos que são muito importantes serem avaliados antes de você decidir qual caminho que você vai pegar, se vai ser terceirizar ou não a sua atividade na logística. Vamos lá às 4 perguntas que sintetizam esses 4 diagnósticos. O primeiro diagnóstico que você vai fazer é o diagnóstico estratégico. E a pergunta é: essa atividade, esse serviço é estratégico para o meu negócio? Ele está relacionado com o core business da empresa? Você precisa avaliar, você precisa discutir internamente o quanto estratégico é essa atividade. A partir do momento que você conseguiu discutir e tem uma resposta, você vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta está relacionada ao diagnóstico operacional. E a pergunta é: nós temos capacidade operacional superior? Ou seja, eu tenho mais capacidade de fazer do que uma outra empresa? Quando eu falo capacidade, é capacidade operacional mesmo. São recursos. Desde máquinas, pessoas. É isso que eu estou falando. Então, você tem que avaliar, discutir se você consegue fazer mais do que outros. Porque se você tem uma capacidade superior, você vai tomar uma decisão. Se você não tem essa capacidade superior, você vai tomar outra decisão. Eu não estou falando de executar melhor. Eu estou falando de executar mais. Se você tem mais capacidade operacional. A terceira pergunta está dentro do diagnóstico financeiro. Temos uma vantagem significativa de custos? Ou seja, eu consigo, executando internamente, ser mais competitivo na questão custos do que uma outra empresa, do que um operador logístico, do que um prestador de serviços na logística? Você precisa avaliar se você consegue ter mais vantagem de custos do que outras empresas ou não. E a quarta pergunta está dentro do diagnóstico de melhorias. Eu consigo criar uma vantagem competitiva de custos na minha empresa? Pode ser que essa atividade me traz vantagens competitivas quando combinada com outras. Então eu consigo, através da sinergia dessas atividades, gerar mais vantagem competitiva. Criar vantagem competitiva fazendo dentro de casa. Então, se você responde sim, você vai tomar uma decisão. Se você responde não, você vai tomar outra decisão. Recapitulando, você vai ter que avaliar a questão se é estratégico, se você tem capacidade operacional superior, se você consegue ter uma vantagem de custo e se você consegue criar uma vantagem competitiva de custos. São 4 pontos, são 4 perguntas. Quando você responde não para as 4 perguntas, você tem uma tendência muito forte para a terceirização. Por quê? Não é uma atividade estratégica, então não tem risco eu terceirizar. Uma outra pessoa pode fazer sem botar em risco o meu negócio. Não tenho capacidade superior, então talvez alguém tenha e eu precise de capacidade superior para fazer mais. Eu não tenho uma vantagem competitiva de custos. O operador logístico que vai fazer esse serviço para mim, ele consegue ser mais competitivo em custos. Porque ele consegue ter um ganho de escala, ele consegue dividir a mão de obra deles, tem mais contratos, então ele consegue ser mais competitivo. E na quarta questão, criar uma vantagem competitiva. Se você não consegue criar uma vantagem competitiva mantendo aquela atividade dentro de casa, então você também poderia terceirizar. Então, quando você responde não para essas 4 perguntas, você tem uma tendência grande a terceirizar. E aí você vai perguntar: bom, Rubens, então eu já vou sair terceirizando, vou responder as 4 perguntas e respondi não para as 4, eu vou terceirizar.
É aí que as pessoas erram, por não ter feito uma análise muito criteriosa, principalmente no item relacionado ao diagnóstico financeiro. Nessa parte relacionada a custos, é onde você precisa ter um conhecimento, não precisa ser um conhecimento tão profundo, mas algum conhecimento em finanças e em custos. Isso vai ajudar você a entender melhor se realmente aquela pergunta que você disse que não tem vantagem competitiva de custos ou não consegue criar uma vantagem competitiva de custos, quando você respondeu não, se realmente está certo. É nessa hora que você precisa começar a trazer pessoas de outras áreas da empresa, o pessoal do financeiro, o pessoal do RH, para ajudar você com dados, com informações, ajudar a fazer as contas. Essas contas têm que ser feitas no detalhe. Como eu disse, a terceirização é um caminho sem volta? Não, é um caminho que você pode voltar atrás. Só que a dor que você vai ter de ter terceirizado uma operação que não deveria para voltar é muito grande. Então, quanto mais tempo você se debruçar nisso, avaliar, levantar dados, seguir as perguntas e responder elas de forma bem criteriosa, bem aprofundada, mais chances você terá de acertar. Então, invista um tempo nisso. E por que você tem que investir um tempo nisso? Porque os fornecedores ali, quando vão fazer uma proposta para você, para assumir uma atividade que você está querendo terceirizar, muitos fornecedores, não estou falando que todos, mas muitos fornecedores estão loucos para ganhar aquele seu contrato. É o que eles querem ganhar mais um contrato para aumentar as atividades dele, aumentar as receitas dele. E algumas vezes colocam valores muito mais baixos do que os seus. Então, quando você compara uma proposta de um operador logístico, de alguém que está participando dessa concorrência, para conseguir ganhar o contrato da sua terceirização na operação logística, ele põe um preço menor. Na hora que você compara com o seu, fala, nossa, vamos ter uma baita economia aqui. Faz todo sentido terceirizar. Porém, essa situação de estar com os preços muito mais baixos do que quando comparamos com seus custos atuais, essa baita oportunidade que você tem na sua frente, ela pode ter 3 cenários distintos. O primeiro cenário é que realmente o cara consiga, com o seu contrato, e ele tem tantos contratos, tem tantos clientes, que ele realmente consegue diluir os custos dele, os custos fixos dele, com muitas operações e com muitos clientes. E isso faz com que o preço dele fique menor, porque ele tem volume, porque ele tem escala. Então, através desse volume, através dessa escala, ele consegue ter um preço muito mais baixo do que o seu, porque você não consegue diluir porque o seu volume não é tão grande. Então, nesse caso, vai firme com o cara, porque realmente ele está com uma oportunidade muito boa para você e você não vai conseguir chegar naquilo, porque você não vai ter a escala, você não vai ter o volume que ele tem para conseguir diluir os custos e ser mais competitivo do que você. Um segundo cenário possível é que o preço dele está mais baixo do que os seus custos, porque a sua operação não está tão bem desenhada. Existe a possibilidade de você reavaliar o escopo atual da sua operação, como que ela está sendo feita, você revisitar o desenho operacional dela, discutir com a equipe se algo poderia ser feito diferente. E depois que você fez essa análise, que você visitou a operação atual, que você analisou o desenho da operação atual e você chegou à conclusão que, olha, não tem o que ser feito, aí tudo bem. Mas você antes precisa ter certeza de que realmente aquela operação sua atual é a melhor operação. Você precisa entender dentro da sua operação quais são os gargalos. Se tem alguma atividade lá que você está fazendo que não deveria, se você consegue torná-la mais rápido. Depois que você fez essa avaliação, junto com a equipe, pensou diferente, pensou em melhorias de processo, aí você precisa fazer uma conta. Você precisa fazer uma conta
desse novo desenho operacional. Porque você tinha uma realidade até então. E você revisitou o processo e viu que dá para melhorar. E aí você precisa fazer uma conta. Uma conta que a gente chama de TCO. O que é o TCO? É uma sigla em inglês de Total Cost of Ownership. Quanto custa para eu executar aquela atividade? Para minha empresa executar aquela atividade. Então, agora com esse novo desenho que você fez, faz a conta de quanto ficaria aquela atividade redesenhada e quais seriam os seus novos custos. Depois que você fez essa conta, que você avaliou, aí você pode comparar novamente com aquela proposta que você recebeu. Se mesmo depois de todo esse exercício interno, de ver se dá para fazer melhor, se dá para fazer diferente, fazer mais barato, você não conseguiu ser mais competitivo do que a proposta que você recebeu, então, ok, você segue com a questão da terceirização. Mas essa análise você precisa fazer, essa análise financeira. E o terceiro cenário, quando você recebe uma proposta com preços muito baixos, quando você compara com seus custos atuais, é o pior cenário. É o caso do fornecedor que quer ganhar o contrato de qualquer jeito. Então, ele joga o preço lá para baixo, justamente para ser imbatível. E aí está um grande risco. Quando você faz essa análise de imediato e compara com o seu custo atual, o saving, ou seja, a economia é gigantesca, é brutal. Você não pararia muito para pensar, meu Deus, não tem o que eu pensar, eu nunca vou chegar naquele valor. Impossível. Se é impossível para você, pode ser que também não seja possível para ele. E aqui, para que você consiga ter uma análise realmente ali clara de que aquilo é possível, que o valor que ele está propondo é possível e que ele vai ter sim uma rentabilidade naquele negócio, você precisa fazer uma análise chamada should cost. O should cost, você vai analisar quanto que deveria custar aquela operação, do ponto de vista do seu fornecedor. Então, naquele momento, você vai sentar na cadeira do fornecedor e você vai fazer as contas como se você estivesse vendendo o negócio para a sua empresa. Você vai colocar no papel, na planilha, todos os gastos possíveis, tudo que tem de questão financeira, depreciação, mão de obra, benefícios, encargos, tudo que você teria de gastos para desempenhar aquela atividade. Uma vez que você colocou todos esses gastos, você vai ter que definir quanto que é uma boa margem de lucro para a empresa. Afinal das contas, ele vai trabalhar para você, não para ficar no 0 a 0. Ele vai lá para ganhar algum dinheiro, que é o lucro dele, é a margem dele. E você vai colocar essa margem lá. Também você vai colocar os impostos e tudo mais. Quando você colocar todos esses números juntos, e aqui é muito importante você trazer o pessoal do financeiro e do RH para ajudar você, você vai conseguir ter claro quanto que deveria custar aquela operação. Se ele está propondo algo muito abaixo de quanto deveria custar, existe um altíssimo risco de, em pouco tempo, ele bater na sua porta e falar, olha, eu não consigo mais executar a atividade, eu estou tendo prejuízo e eu tenho que entregar o contrato. Essa situação é a pior, porque você tinha uma falsa impressão que estava com uma baita oportunidade na mão, você fez todo o processo de terceirizar, fez todo o processo de mudar uma operação e depois de um tempo o fornecedor diz que não consegue performar porque está tendo prejuízo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado e a análise precisa ser muito bem detalhada. Você tem que seguir esses 4 passos, responder essas 4 perguntas com o máximo de profundidade possível, para que você consiga tomar a melhor decisão, seja ela por terceirizar
a operação sua na logística ou por não terceirizar, mantê-la interna ou até mesmo primarizar uma atividade ou desterceirizar uma atividade. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. Ok? Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor este vídeo para você, que ajude você a pensar melhor em decisões para terceirizar ou não uma operação. E se você curtiu, você gostou, comenta aqui no vídeo, compartilha com outras pessoas e aguardo você no próximo vídeo. Ok? Um abraço e até mais.